Sejam todos bem-vindos ao Risk Journey, segunda edição, tivemos a primeira na segunda-feira. É um prazer recebê-los aqui, como sempre. O Diogo vai comentar daqui a pouco, o Diogo Dias, nosso sócio líder de Risk Advisory, vai comentar um pouco sobre a agenda do evento, mas aqui fazendo uma rápida abertura, para falar sobre um tema muito importante. Trouxemos aqui especialistas no tema e vamos ter um tempo também para perguntas, respostas, para debate. O tema é o perfil do fraudador. A KPMG é uma das primeiras consultorias que trabalha com forensic, já há muitos anos estabelecida aqui no Brasil e sempre se dedicando a entender, né, o perfil do fraudador e como é que a gente pode ajudar, obviamente, as organizações a prevenir essas fraudes, né, que é o mais importante, claro. Então, ter aqui esses especialistas é sempre um momento nobre, né, relevante, para que a gente possa aprender com eles e tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo. Também espero que vocês, nas suas organizações, possam utilizar esse conteúdo, né, para se prevenir em relação a essas fraudes. Mas, independente da área que você atua, conselheiro, comitê de auditoria, na área de GRC, governança, risk compliance, esse tema é um tema sempre muito importante, né? Está muito conectado com praticamente tudo que acontece nos ambientes de controle, né, e nos temas mais relevantes das agendas de conselho, comitê e dos nossos times de GRC. Infelizmente, fraude é algo que acontece, né? A gente já disseram no passado que é comum, né? A capacidade humana de optar pelo errado, acho que nunca vai acabar, existe sempre essa situação, mas que bom que a gente está, todas as organizações estão cada dia mais preocupadas com os ambientes de compliance, né? Com essa questão de fraude, tem se desenvolvido bastante em relação a isso, e tenho certeza aqui que a gente vai passar um conteúdo mais uma vez relevante para vocês, que vocês possam aí no dia a dia para que você ajude, né, esse conteúdo ajude na agenda, na formatação da agenda deste ano, mas também ajude no seu dia a dia. Então, obrigado pela atenção, bom evento a todos, né, tenho certeza que vai ser um sucesso, e passo agora para o Diogo Dias falar aí sobre a agenda do evento. Diogo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Coutinho, tudo bem, cara? Obrigado aí pela presença. Pessoal, como vocês sabem, aqui teremos eu, Coutinho, Lúcio também aqui fazendo a coordenação e a apresentação do evento, como no ano passado, como estamos tendo esse ano também, né? Vamos passar um pouquinho para a agenda aqui. Então, nós tivemos na segunda-feira, como o Coutinho falou, a primeira apresentação do Sidney, aproveitando aqui que a gente teve reclamações que o slide passou muito rápido e eles não conseguiam usar o QR Code, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais devagar dessa vez para dar tempo, né? Então, esse QR Code aqui, pessoal, para quem não se inscreveu nos demais, pode fazer agora, vamos colocar no final também. Antes de passar a agenda importante, a gente mudou um pouquinho do ano passado não era sempre 5h30 e tinha os dias certinhos. Esse ano a gente tem 3 dias em algumas semanas, mas sempre 5h30 o horário de início. Mas não necessariamente terça e quinta. Alguns dias a gente vai fazer de segunda-feira também, porque a gente tentou segurar antes do carnaval, a gente não queria entrar no carnaval e todos os temas eram super relevantes, né? Então, primeiro evento, assim como no passado, a gente queria falar mais para conselheiros, para a parte de governança, gerenciamento de risco. A gente teve o Ito aqui para falar um pouquinho do estudo que a gente tem do ACI, junto com a Fernanda Alegretti, né? A gente teve uma presença gigantesca no primeiro evento aqui, né? Não conseguimos responder todas as perguntas, né? Acho que vamos ver se hoje a gente tem esse problema de novo aqui. Hoje nós vamos ter o prazer de ter dois palestrantes, já vou apresentá-los para falar um pouquinho do perfil do fraudador, né? Esse tema especificamente aqui era uma pesquisa, viu, pessoal, que nós tínhamos muito tempo na KPMG durante muitos anos, e acho que nos últimos 3 anos aqui a KPMG no mundo, ela resolveu parar de fazer essa pesquisa, mas era um material muito, muito rico para o Brasil e nós resolvemos trazer essa pesquisa, então nós fizemos para o Brasil essa pesquisa. É um material muito rico aqui, né? E aí eu já quero puxar um pouquinho para ver como que o Emerson e a Carol vão explicar aqui qual que é a diferença que a gente tinha pré-pandemia e pós-pandemia, que está todo mundo em home office digitalizado, né? Essa pesquisa deve ter mostrado alguma diferença aí no tipo de fraude, de perfil, o que aconteceu, né? Eu acho que vai ser um tema relevante aqui da nossa conversa. Amanhã nós vamos ter o Leandro e o Linhares falando de resiliência operacional na era digital, tema relevante também, principalmente hoje em dia com Open Finance, na parte financeira, está tudo digital, eles vão trazer um pouquinho aí como que isso é importante.
Semana que vem, vamos falar um pouquinho de ESG. Ano passado, a gente falou de ESG, como que a gente conseguia fazer cálculos, materializar tudo isso, né? Esse ano, a gente queria trazer como que GRC tem uma conexão com ESG, né? Qual que é a atuação da área de GRC, né? Governança, riscos, compliance, auditoria interna, controle interna. Qual o papel desse time quando a gente fala de um tópico de ESG? Vamos falar um pouquinho de conselho. O Ito também falou um pouquinho de conselho na segunda-feira sobre ESG também. Vamos trazer na semana que vem também a parte de como a gente está vendo as mudanças de auditoria interna aí com o Fernando Lage e a Camila, né? O que a gente está vendo de mudança, de alterações na auditoria interna. Na outra semana a gente vai falar de Open Finance, com o Balcio, o Africani e o Lúcio aqui também, que é o nosso líder FM no Brasil e na América do Sul também vai participar dessa discussão mais ativamente. Semana que vem também, na outra semana, temos desafios de GRC em IPO. Muitos IPOs a gente teve ano passado, no exterior, no Brasil, então teve muita discussão de qual que é a atuação da área de GRC nesse tema relevante, né? O que as 3 linhas de defesa têm de responsabilidade, como essa área pode ajudar no processo de IPO, onde temos regras muito claras, como, por exemplo, a SEC na SOX, e no Brasil também, como essa área pode, com regras não tão claras, mas melhores práticas de mercado. Depois aí o Coutinho, depois de muito tempo trabalhando com riscos, aí hoje ele está com outras responsabilidades maiores, mas ainda toca a área de riscos aqui na KPMG. Ele trouxe o desafio de colocar riscos em programas de inovação. E quem toca inovação na KPMG é o Oliver. Então a gente vai ter os dois aqui, né? Hoje eu descobri que eles vão fazer uma coisa diferente. Eu prometi que ele não ia dar spoiler, mas é uma maneira que a KPMG está pensando diferente aí na área de riscos, né, Coutinho? A gente está trazendo e como que a gente coloca inovação dentro de gestão de riscos aqui, né? Hoje, inovação faz parte, acho que se a gente for fazer uma análise dos processos da empresa, inovação com certeza vai estar lá um processo para ser analisado e riscos vai ter que ser parte da análise também. E aí o penúltimo, a gente vai falar um pouquinho da maturidade das funções de GRC, a gente teve muitas dessas perguntas também no primeiro evento, né? Qual que é a maturidade, dependendo de quanto tempo a empresa já tem as funções de riscos, auditoria interna, controle interno, né? Para quem elas reportam, como deve funcionar no dia a dia. Vamos trazer isso a Renata e a Patrícia aqui, que tem bastante experiência no assunto. E para fechar, nós temos no último aqui, no dia 23, não é sexta-feira de carnaval, é quinta-feira antes da sexta-feira de carnaval, né? O Leandro vai falar aqui junto com a Samara. A gente tem as considerações principais para Cyber para 22. Né? Então, aqui a gente teve uma publicação da KPMG no mundo, com participação do Brasil, né? De o que você deve se preocupar em 2022 para cibersegurança. Aqui a gente deu uma olhada no material, ele tá bem rico e bem legal. Né? Qual o motivo aqui, antes de passar para os nossos palestrantes, e acho que ano passado a gente não conseguiu fazer, a nossa agenda a gente está fazendo em fevereiro, e eu estou sendo um pouquinho repetitivo, porque acho que tem muita gente nova nesse dia também, é porque a gente sabe que é neste momento que a gente tem todos os planejamentos das áreas de riscos e controles e compliance na companhia, então a gente achou relevante esses temas aqui para ajudar no planejamento do ano e ver o que está acontecendo também. Dito isso, eu queria apresentar aqui os nossos dois... antes disso, que a gente sempre tem essas perguntas, os materiais serão disponibilizados, eles vão estar neste link aqui, vocês vão ter acesso. O de segunda-feira ainda não está pronto, mas todos estarão aqui a partir de, no máximo, na semana que vem. Né? Estamos tentando liberar na sexta-feira o primeiro, mas semana que vem vocês já terão acesso à apresentação que está aqui e nós vamos enviar também para o e-mail que foi cadastrado, que vocês se cadastraram para o evento. Então, dito isso, não quero gastar mais tempo, eu queria apresentar o Emerson Mello aqui, que é o nosso líder de Forensic no Brasil e na América do Sul, e a Carol aqui, com experiência muito acho que a carreira dela toda é nesta área, né, Carol? Não vou falar quanto tempo, porque eu não vou ser indelicado, mas é bastante experiência que ela tem nesse tópico aqui. Vários dos temas aqui, ela é responsável na KPMG por fazer esse tipo de serviço, né, e apresentações ao mercado aqui. Então, eu queria dar bem-vindo aos dois aqui e obrigado pelo tempo e boa apresentação. Obrigado, Diogo. Acho que, de antemão aqui, o pessoal não precisa aguardar até a semana que vem. Acesse o QR Code que está na sua tela. Você vai ter acesso à pesquisa completa
publicado em dezembro de 2021, pessoal. Mas o Diogo, Coutinho, Lúcio, Carol, muitíssimo obrigado pelo convite, né? A gente está bastante motivado aqui, empolgado com a nossa audiência para falar um pouquinho do perfil do fraudador, um tema, de certa forma, polêmico, mas na mesma medida também muito interessante a gente entender um pouco do lado social, né? E aqui eu acho que vale a pena, antes da gente começar a falar dos principais resultados, como que a pesquisa foi construída, é o porquê é importante a gente entender o perfil do fraudador. Acho que está mais do que claro que para todos, né, independente do tamanho da sua organização, se é capital aberto, capital fechado, listado ou não, de que a governança ela é extremamente relevante para combater a fraude. Mas tão importante quanto estabelecer controles internos, estabelecer processos, é entender o perfil do agente que comete essa fraude. E aí, a partir do momento que você entende o perfil do principal agente, né, naturalmente, você consegue melhorar os seus controles internos, consegue melhorar os seus processos. E eu gostaria, Carol, antes da gente começar no próximo slide, né, só trazer aqui uma definição, não é uma definição ipsis literis, né, do Donald Cressey, de 1953, e uma publicação que ele fez descrevendo um pouco o perfil social, né, da sociedade. E ele falou lá o seguinte, né, que fraudador é o agente que viola a sua posição de confiança. Isso é importante, hein? Frente a uma oportunidade para realizar uma fraude. E junto com isso, pessoal, ele trouxe um termo que é muito conhecido hoje em dia, outros usam já pentágono, mas eu estou me referindo ao triângulo da fraude, que é basicamente composto por 3 elementos de pressão, oportunidade e racionalização. Ou seja, você tem uma pressão, seja ela social, familiar, uma pressão interna na sua corporação, você tem a oportunidade, que são as fragilidades de processo, são fragilidades de controles internos, e a racionalização é o motivo pelo qual você justifica ter cometido uma determinada fraude. Então, o tema que nós vamos falar hoje, ele é novo, é uma publicação super recente da KPMG, mas é algo que a gente vem falando, não é de agora, né? A gente já tem aí desde 1950 vários estudiosos aí falando sobre o tema e tentando traçar o perfil do fraudador. Então, um disclaimer super importante, né, Carol? Aqui vocês não vão encontrar o cara crachá, mas vocês vão encontrar uma informação super relevante do perfil das pessoas que cometeram fraude nas organizações que participaram da pesquisa. E aí, passando para o próximo slide, vocês vão perceber que nós realizamos essa pesquisa entre janeiro de 2020 e junho de 2021. Então, nós ficamos 18 meses interagindo com diversos respondentes, diversas empresas, que no total foram 120, né? Mas para entender de uma forma completa, de fato, qual era o perfil das pessoas que cometiam fraude dentro das suas organizações, né? Nós tivemos também a participação de 13 estados, né? E um ponto super importante aqui, que eu gosto sempre de enfatizar, é que o perfil das pessoas que responderam, né? A gente está falando aqui de 60% do nível gerencial, né? 30% da diretoria e 10% comitês e conselhos. Ou seja, isso dá muita credibilidade à pesquisa, porque são pessoas que detêm esse tipo de informação, são pessoas que participam da tomada de decisão, né? Não que se houvéssemos participação de outros níveis hierárquicos não teria, mas a gente sabe que algumas informações, principalmente relacionadas à fraude, principalmente do tema que nós iremos tratar hoje, fica em um perfil de profissionais muito específico, né? Acho que, em termos de setor, pessoal, a gente conseguiu cobrir aqui todos os setores, assim como o faturamento. Eu não vou me prender muito a esses detalhes, que vocês podem acessar a pesquisa lá no QR Code, mas a gente teve uma abrangência muito importante. E eu acho que, Carol, a gente pode agora começar com os principais resultados e começar a explicar um pouco qual é o comportamento, as motivações, principais fraudes, né? Seja super bem-vindo. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que, assim, por mais
triste, né, e desafiador que seja, realmente eu gosto muito de falar sobre isso, porque a minha carreira toda, como o Diogo falou, eu sempre trabalhei com investigações. Então, e não tem como você trabalhar com algo sem você conhecer o que está por trás disso, né? Então, fazer investigação é exatamente você conhecer o perfil das pessoas que cometeram essa fraude. E até complementando, né, e totalmente alinhado com a pirâmide da fraude que o Emerson comentou, é muito importante a gente ter, a gente não subestimar o fraudador, né? O fraudador, ele é uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa que ele conhece o que ele está fazendo, e exatamente por ele conhecer que ele acaba tendo aí, a gente até fala, muita criatividade na hora dele cometer algumas fraudes. Por isso que as fraudes, elas são dinâmicas, exatamente porque cada vez a gente tem mais controles, a gente tem mais tecnologias para serem quebradas e a gente conseguir cometer uma fraude totalmente diferente da última que foi investigada. Então, por isso que é um assunto que sempre vai ser atual e sempre vai despertar muita curiosidade na gente também. Então, falando um pouco, né, sobre as motivações, elas sempre vão ser, assim, o carro-chefe, eu diria, né, são motivações financeiras, né? Então, as pessoas que cometem fraude, ninguém vai se arriscar a esse nível, né? E muitas vezes a gente vai arriscar a nossa posição no trabalho, a gente vai arriscar a nossa imagem no nosso grupo familiar ou a nossa imagem no mercado, né? E mesmo falando das grandes fraudes, ninguém vai cometer uma grande fraude se você não souber que a recompensa ela vai ser bem significativa também. Então, assim, os motivadores, né, eles acabam sendo atrelados a ganhos financeiros, se a gente falar em sua grande maioria. Então, o que que a gente tem aqui, né? Em 38% das motivações, alcance de metas corporativas. E qual é a consequência, né? Quando eu alcanço uma meta corporativa, eu vou receber um bônus, eu vou receber uma participação nos resultados. Então, ela tem ali um fio de uma recompensa financeira. Ou, claro, eu também posso receber ali uma boa gratificação e ela não ser financeira, mas isso vai alimentar o meu ego como fraudador de alguma forma. E a gente tem outras motivações também, né? Omissão de erros. Então, as pessoas elas têm ali um receio, né? Um medo de cometer erro, acha que aquele erro ele pode trazer uma consequência muito grave. Então, é muito mais fácil esconder um erro que muitas vezes ele pode ali ter gerado uma fraude mesmo, né? Um indicador de fraude dentro da empresa. Ganho pessoal, então aqui está totalmente direcionada realmente ao quanto eu vou ganhar, então eu vou sim me arriscar, eu vou utilizar os meus motivadores para isso, eu vou utilizar a oportunidade que eu tenho nesse momento e o meu ganho vai ser 100% pessoal nesse sentido. E a pressão da liderança, então, assim, está totalmente conectado, se vocês perceberem, com o triângulo da fraude que o Emerson já bem começou aqui a nossa apresentação falando. Então, assim, tenham realmente esses três pilares, que isso vai facilitar muito quando a gente vai tentar entender o que, que pode ter acontecido por trás daquela fraude, né? E os principais comportamentos, né, que foram identificados nas pessoas que cometeram essas fraudes. E esse primeiro item, pessoal, é inclusive um dos maiores riscos, né? Um dos maiores indicadores de fraudes que a gente encontra hoje dentro das empresas, que é o relacionamento com terceiros. Então, a partir do momento que, primeiro, a empresa não conhece quem é esse terceiro, segundo, o fraudador conhece e conhece muito bem, ele conhece como ele pode tornar esse relacionamento dele com o terceiro favorável para ele. Né? Então, ele facilita uma contratação, ele facilita um contrato que vai ser fechado com esse fornecedor e burlando ali todos os controles que ele tiver condições de fazer. Então, o relacionamento com o terceiro, ele é hoje um dos maiores indicadores de fraude que a governança em si, ela tem bastante preocupação. E por isso que existem, inclusive, ferramentas para isso, né? Inclusive, a gente até vai reforçar esse ponto, mas a ferramenta que a KPMG trabalha, que é o TPRM, ajuda muito nessa identificação. Estilo de vida incompatível, então aqui são procedimentos, né, que podem ser feitos, aqueles background checks, né, que a gente entende mesmo como que é a vida da pessoa fora do ambiente de trabalho, e muitas vezes fica muito fácil a gente ver que a incompatibilidade ela é muito grande.
E dificuldade financeira, então todos os outros comportamentos, grande parte deles vão ser relacionados, né, à dificuldade financeira, e a incompatibilidade de vida, a gente está vendo toda essa motivação, né, de redes sociais e tudo mais, as pessoas cada vez querendo ter mais e mostrar mais, então sem sombra de dúvida, né, é um indicador muito forte, principalmente no momento que a gente vive hoje. A gente até colocou uma pergunta aqui para vocês, né, os principais tipos de fraudes, né, que vocês estão se deparando hoje, e a gente tem aqui investigações internas, então, de fato, sem, né, a participação de membros externos, como, por exemplo, o relacionamento com terceiros. Esse foi o maior número que vocês apresentaram por enquanto, e as investigações mistas, né, que são essas situações de conflito de interesse e tudo mais. Quer fazer alguma contribuição, Emerson? Legal, Carol. Acho que esses três primeiros aqui me chamam muita atenção, né? Relacionamento com terceiros, estilo de vida incompatível e dificuldade financeira, que eu acho que a gente amarra bem com a pirâmide ou triângulo da fraude, e a gente consegue perceber aqui que de uma forma bastante disparou, né? O relacionamento com terceiros. Eu acho que não é a primeira vez que a gente faz uma pesquisa e destaca que relacionamento com terceiros é sim uma preocupação latente, não só dos membros do conselho, dos comitês de auditoria, mas também do grupo de executivos. Então, quando a gente fala com o C-Level, fica cada vez mais latente essa preocupação. E aí eu acho que num cenário, né, Carol, só complementando, e a gente vai explorar um pouco mais à frente, mas num cenário em que a gente trabalha de forma remota, agora já um pouco mais híbrido, fica mais difícil de fazer a gestão interpessoal, né, entre os colaboradores e os terceiros, e naturalmente essa relação aqui dos terceiros pode sim, né, quando a gente fala da relação, ela pode também cascatear para as demais, porque a partir do momento que você tem uma dificuldade financeira, você pode então ter uma motivação para ter um relacionamento atípico ou uma transação não usual, né, para ser mais educado aqui com a nossa audiência. Mas eu acho que se a gente passar para a próxima, né, Carol, a gente vai ter aqui talvez os principais tipos, né, quais são os resultados das investigações de fraude que a gente vem conduzindo. Nós, quando eu falo nós, os investigadores de uma forma geral e não a KPMG, né, incluindo os investigadores internos. Então, aqui está muito claro, pessoal, que quando a gente fala dos tipos de investigação, ou seja, imagina que você olha um pouquinho lá no seu canal de denúncia e quais são os tipos de relato, né? Então, você tem situações de conflito, situações de furto de ativos, roubo, adulteração de documento, que aqui a gente poderia chamar de compliance, vocês vão se lembrar na época de SOX, lá em 2002, nos Estados Unidos, né? A adulteração de documento aqui era manipulação contábil, né? Então, nesse caso, a gente está falando de diversas formas, não só a contábil, financeira, mas pode ser na hora de você receber uma mercadoria, né? Você fala que recebeu X, na verdade tinha uma outra quantidade maior ou menor e, portanto, você tem uma alteração de documento, uma aprovação e assim por diante, né? Da mesma forma, e isso eu acho que o Leandro, né, vai poder explorar muito com vocês, pessoal, sobre vazamento de dados, né? Acho que está claro a preocupação, tão latente quanto o ESG, é também a preocupação com o tratamento de dados, privacidade de dados, e isso se tornou cada vez mais latente nos debates com o grupo de executivos de qualquer organização, dado também o contexto em que nós estamos situados, né? Ainda de trabalhos remotos, bastante home office, apesar já de um retorno parcial das pessoas aos escritórios. E aqui só um parênteses, né, Carol? A gente fez uma pesquisa quando a pandemia ainda estava no seu auge, né? Próximo de outubro, dezembro de 2020, se minha memória não me enganar aqui. E os principais riscos emergentes estavam relacionados a dados, estavam relacionados a plataformas digitais, né? Então, isso talvez seja uma crescente na próxima pesquisa, talvez a gente perceba um movimento um pouco maior. E não tão distante, né? Corrupção, suborno permanece aparecendo bastante, né? E por incrível que pareça, né? E aqui me desculpem o parênteses, mas teve a publicação recente da Transparência Internacional, mais uma vez, né? Nós tivemos a redução do rating do Brasil nesse contexto. Então, quando você tem um enfraquecimento de algumas políticas, um enfraquecimento do ambiente de controle, do ambiente de processos e de boas práticas, naturalmente você tem um efeito que torna talvez aqui
mais fácil cometer uma fraude, cometer um desvio de conduta de uma forma geral, né? Crimes cibernéticos também muito latente, e eu acho que tem um ponto aqui, né, Carol, fraude das demonstrações financeiras, que foi o que eu comentei, né, da manipulação contábil. Muitos se lembram de uma imagem que tinha um desenho de um homem magrinho, né, e quando ele olhava no espelho, ele estava talvez do meu tamanho, né, bastante largo aqui, o que mostrava que a manipulação era para inchar os resultados da companhia, mostrar um saldo positivo para os acionistas, e aqui não tem mais espaço. Talvez, Carol, acho que quando a gente fizer a próxima em 2022, o impacto socioambiental já esteja muito presente em um dos tipos de investigações, né, que vai ser investigação contra aqueles termos ou aqueles compromissos assumidos por essas organizações. E da mesma forma, a gente tentou entender aqui qual que era o volume de investigações conduzidas por essas organizações, né? E assim como se elas eram procedentes ou se elas eram não procedentes. Notem que, tirando aquelas parcialmente procedentes, a gente está basicamente aqui no meio a meio, né? 35 contra 45 não procedente, o que demonstra, né, de uma forma muito clara, se eu tenho 45% não procedente com 17 parcialmente procedente, significa que o canal ainda não, o canal de denúncia ou a forma como o relato chega para os investigadores ou chega para a administração poder apurar, ainda não chega de uma forma adequada, ou seja, aqui a gente já consegue perceber que é importante ou fica a mensagem de que a organização precisa comunicar melhor qual é a finalidade do canal, como que ele deve ser utilizado e como fazer um relato, né? Então, não adianta a gente trazer um texto enorme sem mostrar evidências também. Quanto mais informações tivermos, melhor é para o investigador, melhor é para a apuração, né? Então, acho que, Carol, esse é um contexto geral aqui que a gente tem nesse slide. Certo, Emerson, e até dando continuidade, né, à questão tecnológica, que vocês inclusive vão perceber que a gente traz muito esse contexto, porque hoje não tem como falar em tipos de fraude, também não tem como falar em procedimentos de investigação sem realmente a gente utilizar a tecnologia, né? Eu lembro, né, não é uma recordação muito boa, mas o quanto a gente fazia investigações de 12 meses, literalmente ali revisando notas fiscais e lendo e-mails físicos, né? Sim, essa época existiu, mas acho que tudo serve como um aprendizado. E hoje a gente não pode deixar de pensar, né, o quanto os próprios fraudadores utilizam a tecnologia a seu favor. E aqui, falando sobre os tipos de fraudes tecnológicas, o acesso indevido ao sistema, aqui, pessoal, a gente está falando totalmente de controles, né? E tem muitas fraudes e muitas investigações que nós temos a oportunidade, né, de participar. Vou falar das experiências que a gente tem e que realmente, assim, o ambiente de controle nesse sentido, nível de confiança, né? Por isso que realmente é uma ótima definição de que o fraudador, ele quebra o nível de confiança que ele tem, porque realmente, assim, a gente vê muitas situações e muitas organizações que os cargos de confiança, eles têm, às vezes, acessos ilimitados ao sistema, né? Aprovações e falta de segregações de função, que são, assim, situações bem curiosas, eu diria, se não extremamente preocupantes, né? Inclusive, assim, a gente tem situações de fraudes de 50 milhões de reais e que a companhia simplesmente não tinha essas segregações de função. Companhias que tinham pessoas com cargos extremamente confiáveis, e aí é claro que fraudes, né, desse tamanho, dessa magnitude, é muito difícil de serem cometidas sozinhas, e pessoas muito bem articuladas que conseguiam, de alguma forma, né, ter o acesso ou até a invasão desses sistemas e desses acessos de forma a cometer essas fraudes e ter, claro, aí um ganho muito significativo. Então, acesso indevido ao sistema ainda é um número muito alto, e se a gente for pensar, isso aqui é totalmente controles, né? É uma falha de controle muito grande e que muitas vezes a gente não pensa que, mas, né, a gente vai na questão da confiança e não pensa o quanto isso seria um indicador muito grave e facilitador para as pessoas cometerem fraudes. Criação de informações fraudulentas, então
aqui a gente acaba tendo um impacto, né, inclusive nas demonstrações financeiras também, como o Emerson comentou. Então, criar essas informações que são erradas, registrar essas informações no sistema, então ainda é um número muito grande. Se a gente for pensar, aqui está faltando um pouco também de procedimento de controles e de revisão. Abuso de informações, então, nem se fala, né? Estamos falando também aqui, reforçando a questão de acessos, compartilhamentos de login e senha, e aí invasão de sistema, ataque cibernético, sim, eu diria que esse ainda é um percentual baixo, que bom, né? Porque é algo que a invasão de sistema e esses ataques cibernéticos, eles acabam trazendo uma consequência, um impacto para as organizações absurdamente alto, né? Então, esses são os tipos de fraudes tecnológicas que, lembrando, tá, pessoal, isso não são fraudes investigadas pela KPMG, mas sim que os respondentes trouxeram para a gente, tá? E aqui a questão do trabalho remoto, né? Acho que isso também acaba ficando ligado à tecnologia, né? Então, o trabalho remoto, ele sim dificultou bastante, né? O procedimento das investigações, e aqui no caso é o processo de fraude. Então, o processo de fraude foi respondido que 20% facilitou e 79% não, mas se a gente for trazer isso para o procedimento de investigação, eu diria que sim, né? Ele dificultou bastante, porque tem muitas situações que são comportamentais, então tem muitos procedimentos de entrevistas, a gente vai trazer essa questão também no final, que isso acaba, a gente perde um pouco, né? Essa conexão quando a gente está fazendo um procedimento de investigação, tá? Vou passar para o próximo. Legal, Carol. Eu vou guardar o comentário que eu tinha para a gente falar de trabalho híbrido e o impacto, né, dos procedimentos de investigação para o final. E aqui eu queria trazer um pouco de quais são, então, né, as principais áreas ou os principais departamentos envolvidos, assim como quais são as tipificações das fraudes identificadas das organizações, né? Como a Carol destacou, né, acho que foi no segundo ou terceiro slide, a gente falou um pouco do relacionamento atípico com terceiros, como sendo um dos motivadores ali para alguém cometer uma fraude, né? Dos principais comportamentos, aliás. Nesse caso aqui, notem que a gente está destacando, né, quais são as principais áreas em que as pessoas que foram targets de uma investigação, elas estão inseridas. Operações, e aqui operações você pode considerar a área operacional, chão de fábrica, entre aspas, tá? Compras e suprimentos, disparado também junto com operações, vendas e comercial. Eu vou fazer um parênteses aqui, e notem que a gente falou de dificuldade financeira, lá quando a gente comentou dos principais comportamentos que poderiam justificar a fraude, e falou também de estilo de vida incompatível. Em que essas duas áreas principais que a gente está falando aqui são áreas que você tem relacionamento direto com o interlocutor da sua organização, né? Então, seja ele do lado de compras, né, suprimentos ou como seu cliente. Então, são áreas que a gente não deve deixar de fora no processo de controles e processos de auditoria interna, assim como, né, eu acho que esse resultado ele não deve ser olhado meramente como, puxa, legal, tem bastante fraude aqui em suprimentos, por exemplo, sem olhar também o que a empresa pode fazer para melhorar, né? Então, acho que isso remete aqui a toda a agenda que a gente está trazendo no Risk Journey de 2022. Da mesma forma, né, Carol, você tem outras áreas aqui tão importantes quanto, né? Mas marketing, geralmente, as organizações olham um pouco para isso. E geralmente também os contratos de marketing são grandes cifras, né? São valores exorbitantes, e a depender do setor, então, o marketing talvez extrapole o processo de compras e suprimentos de uma determinada organização. E aí você tem diversas áreas, né, pessoal? Você tem aqui também 3% dizendo que é alta administração, você tem fraudes aqui no setor financeiro, e aí muito mais vinculado com o que a gente fala de adulteração de documentos ou manipulação de resultados, né? E quando a gente fala como que essas fraudes, então, elas foram detectadas, e esse é um mecanismo muito importante, pessoal, quando a gente fala da governança, né, a investigação ela é necessária para que você possa apurar de forma correta um determinado relato que chegou, né? Mas
caso você não tenha um hotline, você nunca vai saber, né? Ou você vai saber porque alguém falou no corredor, falou tomando um café, ou chega por meio de alguém entrando na sua área lá e dizendo, puxa, olha, eu sei que está acontecendo isso. Mas o canal ele é muito mais oficial, traz mais segurança. Então, denúncias anônimas é disparado o mecanismo que as pessoas mais utilizam. E essa denúncia anônima é por meio do canal de denúncia, que aí pode ser o website, telefone, pode ser uma cartinha, né? Existem diversos procedimentos e algumas empresas, inclusive, já estão adotando mecanismos como WhatsApp, mensagem de texto digital, né? Chega via auditoria interna, então, quando você conduz um trabalho de auditoria interna, pode ser que seja identificado algum indício de fraude e, portanto, envolve-se a área de investigação para ter as evidências de que uma fraude ocorreu ou não, e aí você tem materialização, né, a partir dos fatos que foram capturados. Assim como monitoramento de prevenção à fraude, revisão gerencial, isso é muito importante, né? Revisão gerencial aqui, o Diogo, o Coutinho, o Lúcio, acho que vão poder falar até melhor do que eu, né? Que viveram bastante a partir de SOX em 2002, né? E esse tema não sai do nosso dia a dia, né? Sempre tem aqui nas nossas pesquisas algum tipo de desvio de conduta nas revisões gerenciais, sejam elas manipulações de documento ou uma revisão que, na verdade, foi só uma assinatura sem propriamente uma revisão conduzida, né? Terceiros, novamente, aparece aqui, ou seja, aqui terceiros, vou dar um exemplo hipotético, imagina que você está participando de um processo concorrencial, um determinado terceiro que participa desse bid se sente lesado, ele entra em contato com a organização e fala, puxa, ó, está tendo fraude, está tendo favorecimento, está tendo algum tipo de desvio nesse processo e eu quero relatar essa fraude, né? Então, isso é comum, mas é claro que você precisa preservar aqui todo esse contexto de detecção de fraude, preservar, né, o denunciante de boa-fé e ter controles, ter procedimentos de investigação adequados para que a gente possa, então, responder a esses desvios de condutas da forma como a gente coloca aqui no quadrante inferior direito, dizendo, puxa, se vai ser uma demissão, uma advertência, processo judicial, suspensão, qualquer que seja a medida, inclusive, né, que não está aqui, mas é uma que eu gosto muito, que são medidas educativas, né? Nem sempre uma fraude, a gente pode falar, puxa, já carimbar uma determinada característica daquela pessoa, né? Mas, eventualmente, um ou outro relato ele pode ser resolvido por meio de medidas educativas também, que não aparece aqui no estudo, né? Dado o contexto das fraudes que foram apresentadas. Então, Carol, acho que aqui tem um bom gancho para o próximo slide. Vamos lá? Sim, vamos sim. Eu só queria complementar também, né, e realmente gosto também bastante dessa forma educativa, né, de se responder a uma fraude, mas ela acontece muito mais em questões comportamentais, né, então sim, faz todo sentido, mas considerando o contexto aqui, né, de fraude, a gente acaba pensando mais em desvios financeiros, a gente acaba tendo esses tipos de punição, né. E passando sim para o processo da investigação, né, da apuração, então a gente fez algumas perguntas sobre o ambiente de governança mesmo, né, dessas investigações. Então, o departamento responsável por essas apurações. E aqui é bem questionável, né, as respostas que a gente teve foram bem concentradas em duas áreas que faz total sentido realmente elas participarem do procedimento de investigação, que é a auditoria interna e a área de compliance. E aqui, só fazendo um parênteses, né? Mas qual que é o certo e qual que é o errado? Se a gente for pensar, né, nas linhas de defesa, né, a gente tem o compliance ali como segunda linha de defesa, a auditoria como terceira linha de defesa, a única atenção, né, que a gente pede para quando a gente tem a auditoria interna responsável pelo procedimento de investigação, é que ela consiga ter dois times, né, times segregados, porque é muito importante também, pessoal, não é porque a gente está falando em investigação que a gente tem uma última instância, né, o procedimento de investigação, o protocolo de investigação, ele também precisa ser auditado. Será que todas as denúncias elas foram investigadas de maneira independente, de maneira correta? Será que todas as ações de consequência, as disciplinas, elas foram aplicadas de maneira correta? E isso, como a auditoria interna, ela tem, né, como uma das atribuições, ela fazer o acompanhamento se os controles, se os processos estão acontecendo de maneira correta, é muito importante que a auditoria, ela tenha, né, essa preocupação de ter um time de apurações e um time que vai auditar o time de apurações também.
tá? Mas sim, a gente até pela competência, né, e pelo conhecimento sobre fragilidade, sobre controles, a gente tem a área de auditoria interna sempre trabalhando muito em conjunto com a área de compliance. Tá? E aí, outros departamentos, né? É claro que a gente tem que pensar que tem organizações que às vezes não têm uma estrutura robusta para fazer as apurações, como a área de compliance ou auditoria interna, e o mais importante é a gente ter, né, aquelas denúncias investigadas, apuradas e resolvidas. E o jurídico, é claro que ele se envolve bastante, até mesmo quando a gente tem questões de fraudes, né, identificadas, elas foram materializadas e às vezes é necessário ter algumas ações até judiciais, né, em cima daquelas conclusões, e aí o jurídico ele sempre vai ter esse envolvimento também, tá? Aqui a quantidade de profissionais, né, que trabalham no processo de apuração. Então, assim, muito ligado, né? Acho que com a realidade que a gente tem, conhecimento e experiência em condução de investigações corporativas, a gente sabe que não é uma habilidade que a gente encontra muito fácil, né? A gente não tem uma escola e nem uma faculdade de investigações corporativas. A gente tem sim vários cursos especializados nisso, mas é algo que eu diria assim, por experiência própria mesmo, que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Quanto mais a gente trabalhar com investigação, mais a gente vai ter experiência naqueles tipos de situações. Então, faz muito sentido a gente ter até 5 profissionais, né, que trabalham na área de apuração, de 6 a 10 profissionais, de 11 a 20 e acima de 20, realmente são corporações que elas têm uma maturidade bem significativa, inclusive no próprio programa de compliance, e elas precisam, tem um volume também que faça sentido, né, um volume de relatos, de denúncia, e elas precisam ter um time ali sofisticado, né, para conseguir fazer essas apurações. Quando a gente fala sobre ter ou não, né, o canal de denúncias, eu acho que a gente já explorou muito a importância realmente de se ter um canal e o quanto o canal ele traz um valor agregado muito grande versus inclusive o custo dele, né, que é muito baixo. Ainda tiveram algumas empresas que participaram da pesquisa e que não têm ainda o canal de denúncias, né, 11%. E sobre a metodologia de apuração, aqui é uma resposta muito positiva, né? 74% responderam que sim, tem uma metodologia, e a gente até vai reforçar um pouco disso sobre isso também, a importância de se ter uma metodologia, a importância de se ter um protocolo de investigação, tá? E sobre, de novo, né, trazendo aqui um pouco a importância e o envolvimento da tecnologia no processo, né, de tanto de prevenção, detecção e até da própria investigação em si. Aqui a gente tem, né, 73%, basicamente falando até do próprio canal de denúncias, né, utilizam o canal de denúncias ou hotline para fazer a gestão, ou seja, para fazer o recebimento, a gestão e até mesmo depois a resposta. Então, sim, sem sombra de dúvida, acredito que é uma das tecnologias hoje mais utilizadas para fazer esse tipo de gestão. Depois a tecnologia de monitoramento contínuo. Então, a gente sabe que, assim, a fraude, ela tem um ciclo, né? Então, ela tem uma origem para ela ter acontecido. A gente pode aqui exemplificar como uma falha em algum controle. Aí ela acontece, a gente identifica ela através de um canal, como, por exemplo, o hotline. A gente tem uma resposta, que essa resposta muitas vezes vai ser uma correção de algum controle. E depois, né? Quem monitora tudo isso? Quem monitora se realmente a gente não vai ter a mesma fraude acontecendo daqui 6 meses? Então, esse monitoramento realmente ele é muito relevante. A tecnologia para tratamento e processamento de dados, aqui a gente está falando daquele procedimento que ele é bem conhecido, né, que é a coleta de computadores, a cópia de celulares, análise de conversas de WhatsApp, que são muito utilizados no procedimento de investigação. Equipamento de tecnologia para coleta de dispositivos e pastas eletrônicas. Então, aqui, por exemplo, a gente pode fazer a cópia de um servidor, a gente pode fazer a cópia de algum banco de dados, né, da empresa para a gente fazer uma análise de comportamento e o relacionamento com terceiros, por exemplo. Tecnologia para análise de Big Data, então, assim, sem sombra de dúvidas, né, tem investigações muito grandes, muito complexas, que às vezes envolve todo o processo de contratação, que não tem como a gente fazer sem uma coleta de dados extremamente massiva, e aí precisa se fazer ali uma análise dos dados, mas muito focado, pessoal, para análise de indicadores de fraude, tá? Aqui a gente nunca faz uma análise considerando aqueles padrões, né, de somente maiores valores, notas fiscais duplicadas, então tem várias premissas que a gente precisa aplicar.
E tecnologia para revisão de documentos, que aí é exatamente, né, aquelas revisões de e-mails, revisões de conversas de WhatsApp, que hoje em dia, né, é onde está mais concentrada, né, as evidências de algumas fraudes. Então, aqui foi um pouco, né, da estrutura das investigações. Carol, se você me permite, eu queria fazer um comentário, né? Que eu acho que está muito alinhado com aquilo que eu falei de não procedentes. E quando a gente fala, eu estou falando aqui do quadrante pessoal superior direito, que é ter uma metodologia de apuração de denúncias, né? Por que isso é importante? Vou dar um exemplo aqui que acontece muito. Chega um relato, uma determinada pessoa recepciona, fala com o seu líder, fala com o seu gerente, né, quem é que esteja ali na liderança, e de repente essa pessoa fala com mais 5, que fala com mais 10, que fala com mais 20. No momento em que se inicia a investigação, não existe mais evidências. Então, aqui, não ter uma metodologia pode significar aquele resultado de não procedente que a gente apresentou alguns slides atrás. Então, ter uma metodologia bem desenhada significa a gente ter um fluxo padrão, mas não um fluxo que seja único e sempre aquele que vai ser seguido numa determinada investigação, porque a partir do escopo, a partir do objeto a ser investigado, você pode acomodar de uma forma ou de outra um procedimento que será executado. E tecnologia, eu acho que faz parte do processo de transformação das organizações. A gente precisa aplicar tecnologia também, não só no processo de prevenção, detecção, mas monitoramento de todo o ambiente que pode gerar algum tipo de desvio de conduta, como, por exemplo, fraude. E a Carol destacou bem. E um dos pontos, né, Carol, que a gente vai falar mais à frente, imagina fazermos coleta num período de pandemia em que estávamos todos remoto, sem tecnologia, né? Mas eu vou aguardar lá o momento certo. Vamos lá. Bacana. O Carol, acho que esse daqui, a ideia não vai ser a gente passar um a um, pessoal, mas aqui é a gente falar um pouco, né, de como que as empresas estão estruturadas e como que elas enxergam isso na média, a efetividade dos controles internos e dos seus processos para mitigar eventuais riscos de fraude, tá? Então, quando a gente olha aqui na média, e vocês vão ver o menor, né, do 1 até o número 12 de maior ocorrência. E aqui a gente elencou em ordem crescente para vocês entenderem qual foi a percepção dos respondentes em relação aos controles internos e a sua eficácia no combate à corrupção, no combate à fraude nas organizações, né? Naturalmente, você passa por uma avaliação de riscos que aqui, Carol, os respondentes, eles colocaram ficou na média, né, 3,72. Mas eu acho esse tema tão importante, né, tão importante, porque é impossível você combater algum risco de fraude, algum risco, qualquer que seja a taxonomia que a gente utilizar aqui, sem conhecê-lo, né? Então, Sim. Não, e eu até acrescentaria, né? Porque assim, a gente pode trazer, às vezes, como é um ambiente, né? Um ambiente de prevenção a fraudes. Às vezes a gente não está muito acostumado a ter um programa de prevenção. Se a gente traçar um paralelo com um programa de compliance, qual que é o primeiro procedimento que a gente faz quando a gente vai implementar um programa de compliance? A gente vai identificar quais são os riscos de compliance, né? Quais são os riscos que a empresa ela está exposta. E aí a gente vai traçando todo o processo de prevenção até chegar em algum problema, a gente vai ver se está tudo funcionando bem. Então, para prevenção a fraudes, não poderia ser diferente, né? Mas aqui não causa tanta estranheza, porque realmente a gente não tem uma maturidade hoje muito forte quando a gente fala em programa de prevenção de fraude. Hoje, o que a gente está acostumado? Aconteceu a fraude, a gente investiga. Aconteceu, a gente investiga. Então, a gente não pensa na causa raiz, né? Quais são os controles que eu tenho risco de incidência de fraude? E aí, por isso que a gente acaba tendo um indicador muito baixo. verdade. E da mesma forma, né, Carol, notem que due diligence, que via de regra é feito para você conhecer o seu cliente, aí o Lúcio vai explorar bastante aí quando estiver falando de Open Finance, né, e riscos do setor financeiro, mas para se combater também riscos de prevenção à lavagem, você faz a famosa due diligence background check dos seus clientes, né? As empresas fazem muito dos seus parceiros de uma forma geral, seja ele fornecedor, um parceiro estratégico, né? Porque eu preciso conhecer também quem é o meu parceiro
numa determinada operação ou dentro de um ecossistema de uma forma geral. Esse procedimento, Carol, e aqui eu concordo 100% contigo, é um procedimento já mais presente. Fazer mapeamento de risco ainda tem muito que melhorar nas organizações, é verdade. Due diligence eu acho que está melhorando muito, apesar, Carol, de termos ainda muitos procedimentos manuais. Investe-se muitas horas, né, e usa-se pouco tecnologia para acelerar um processo como esse, dando eficiência. E da mesma forma, né, tem outros procedimentos aqui que eles pontuaram como importante, como as investigações, naturalmente, né? Mas tem outros treinamentos, data analytics, tem procedimentos de auditoria interna. Então, notem que, de uma forma geral, né, a consistência e a integração entre os diversos agentes de uma governança corporativa contribui para que você tenha uma eficiência na resposta às fraudes. E aqui, Carol, por último, não menos importante, acho que seria importante que as empresas utilizassem o relatório de canal de denúncia, o relatório de relatos que foram procedentes, fizessem um dashboard e trouxessem isso para dentro da administração para que evitasse, talvez, a recorrência. Né? E aquilo que aconteceu na unidade A pode acontecer na B e assim por diante. Sim. Mas é exatamente por isso que esse indicador de canal de denúncias ele ficou muito baixo, porque as pessoas visualizam às vezes o canal de denúncias como um telefone que vai, né, vai tocar, as pessoas vão falar que alguma coisa aconteceu, elas vão lá apurar e pronto, encerrou o caso. E não, o canal de denúncias, ele tem uma participação, né, e uma contribuição muito relevante na prevenção e na resposta também. Então, a gente precisa entender que, assim, inclusive, eu vejo muito pouco, e aí, de novo, falando da experiência e não da pesquisa, mas uma conexão entre o canal de denúncias e o programa de auditoria interna. Então, assim, se a gente já sabe que tem coisas acontecendo, né, de errado, controles sendo quebrados, por que a gente não acrescenta isso, né, no nosso programa de auditoria, exatamente para a gente já, né, já utilizar do histórico que a gente tem dentro do canal. Então, sim, o canal dá para ser muito melhor utilizado do que talvez na percepção e na relevância que a gente conseguiu capturar na pesquisa. E passando para o próximo slide, que é exatamente o perfil, né? Então, falando um pouco quem são essas pessoas, e eu gosto de falar desse slide porque realmente, assim, a gente vê a mudança desse perfil, né? A gente tinha um perfil, e como o Diogo comentou e o Emerson reforçou, a gente tinha essa pesquisa feita a nível global por muito tempo, mas entendendo a importância e a relevância desses dados, a gente começou a fazer no Brasil também, e esse perfil, ele mudou muito, né? A gente tinha uma concentração muito relevante entre 30 e 40 anos, a gente tinha muito pouco ainda abaixo de 25 anos. E o porquê que a gente percebe, né, essa mudança e essa concentração hoje no perfil entre 18 e 25 anos? Porque hoje as pessoas, primeiro que elas utilizam muito mais a tecnologia para cometer e fazer de fato essas fraudes, e outra que assim, hoje as pessoas elas querem, elas são muito mais ambiciosas e elas querem as coisas muito rápidas, inclusive essas coisas a gente pode transformar em situação financeira. Então, como elas estão muito ambiciosas, elas querem resultados muito rápido, elas não querem esperar ter às vezes uma posição para ter uma remuneração que faça sentido, a gente vê elas acontecendo em muito maior quantidade na faixa etária de 26 a 35 anos. Antes, a gente tinha uma concentração extremamente relevante a partir ali de 30 a 35 anos. Então, para vocês verem que realmente esse perfil mudou. Quando a gente fala de gênero, e aqui a gente tem uma concentração maior, né, no gênero masculino, 80% e 20% feminino, e eu sempre brinco que não é um demérito das mulheres, a gente conseguiria sim cometer fraudes muito bonitas e criativas, mas aqui a gente tem realmente uma participação, né, até como a gente apresentou no começo, como a posição de gerência para cima, a gente ainda tem uma participação muito maior do gênero masculino, então, sem sombra de dúvidas, né, a concentração acaba ficando no gênero masculino também.
O tempo médio em que os fraudadores eles estão naquela empresa, que elas de fato cometeram fraude, aqui a gente também tem uma alteração e está totalmente conectada, né, com a faixa etária desses fraudadores. Então, o maior número, né, a concentração está de 1 a 4 anos e depois a mais de 6 anos. Antes a gente tinha um perfil de que os fraudadores eles precisavam ter pelo menos aí 5, 6 anos, né, trabalhando na empresa para eles conhecerem as pessoas, conhecer os controles, fazer relacionamentos. Então, hoje não. Eu entrei na empresa, já conheço, já sou muito mais rápido, né? As pessoas que entram na companhia já conhecem muito mais rápido o processo e na primeira oportunidade elas vão fazer, né? Até porque a gente também não tem mais tanto aquele perfil de que eu quero ficar nessa mesma empresa por 30 anos, né? As pessoas, elas são hoje muito mais ágeis, por isso que a gente tem aí o tempo de casa, o que é bastante preocupante, muito menor. E o nível de incidência de fraude, né? Por hierarquia, a gente tem aqui, se a gente for pensar nos indicadores, então a gente tem diretoria, proprietários, acionistas, e aqui é uma resposta muito lógica, né? Se a gente for pensar, quanto mais a gente tem o nível hierárquico elevado, mais acesso às informações, aos controles e mais alçada também esses profissionais têm. Então fica muito mais fácil cometer uma fraude com uma alçada de gerência para cima do que muitas vezes cometer uma fraude com uma alçada de especialista para baixo. Mas, de fato, isso está muito conectado com os tipos de fraudes que a gente, inclusive, participa, né, no processo de apuração. Então, sobre o perfil, é isso que temos para apresentar a você. Ah, pode falar. Eu queria fazer só um comentário em relação ao tempo médio que os fraudadores estiveram na empresa. E aqui, como a nossa pesquisa ela foi feita entre janeiro de 20, né, e de forma prática as pessoas foram trabalhar, né, de home office, lockdown e tudo mais a partir de março, e a nossa pesquisa se estendeu até junho de 21, então ela foi feita basicamente ao longo da pandemia, né, no seu pico ali. E conforme as empresas foram agregando novos profissionais ao seu modelo de negócio, em diversos níveis hierárquicos, a forma de engajamento à cultura, a forma de engajamento aos valores é totalmente diferente quando você está no modelo híbrido de um modelo presencial, né, no modelo físico. E, naturalmente, você tem também aqui algumas diferenças em relação às gerações. Então, faz total sentido o que a gente capturou nessa pesquisa, apesar dela ir contra a pesquisa lá de 2016, né, que traçava um perfil totalmente diferente. Então, aqui, pessoal, eu só queria trazer um ponto muito relevante, né, a todos os profissionais de compliance, profissionais de auditoria interna, conselheiros, é extremamente relevante que o compliance também ajude, né, na disseminação dos valores, na disseminação da cultura ética da organização para toda a sua organização interna e para todo o ecossistema onde essa empresa está inserida. Eu acho que era só esse parênteses aqui, Carol, para a gente seguir em frente. Então, acho que vamos fazer um bate-bola aqui, Carol, das recomendações, né? Vamos. A primeira, inclusive, está totalmente relacionada, né, a um dos indicadores mais baixos que a gente teve de preocupação e relevância com relação ao tema de fraude, que era a identificação de riscos. Então, as recomendações, por isso que ela está, inclusive, em primeiro lugar, que é reavalie, né, faça uma identificação dos riscos de fraude, porque isso é exatamente o que vai te direcionar a entender e a identificar quais tipos de controles estão funcionando, né, de maneira adequada ou não. Legal, Carol. E tão importante quanto isso é monitorar, né, ter alguns indicadores. E o indicador aqui, pessoal, a gente não está falando meramente de um KPI, né, ter lá os indicadores de performance, porque não é esse o caso, a gente não vai querer monitorar a performance de uma fraude. Mas aqui talvez a ótica que a gente tenha que dar, atrelado ao que a Carol falou, né, de uso intensivo de tecnologia, é ter talvez controles mais preditivos ou preventivos que permitam, né, o administrador, que permitam o gestor entender o comportamento de uma fraude, seja por um determinado comportamento de uma transação financeira, uma transação contábil,
ou até mesmo o comportamento de um determinado profissional que você possa monitorar e quando isso dispara um determinado gatilho, você pode agir antes que aquela fraude atinja um nível elevado, né? É claro que junto com tudo isso vem vários indicadores, né, Carol, que membros do conselho, membros do comitê cobram o C-Level de forma bastante intensa, né? Se tem código, quantas pessoas foram treinadas, se o hotline tem relatos procedentes, não procedentes, quantas foram investigadas. E aqui, Carol, acho que a gente fez outras pesquisas também falando um pouco do hotline no Brasil, né? E a gente reparou que tem um backlog gigante de relatos que chegam nos canais de denúncias das organizações e não são investigados de forma tempestiva. Então, isso é o pior cenário, né, que pode existir. Você tem um canal eficiente, chega relato, as pessoas contribuem para que você melhore a gestão, mas não tem recursos suficientes para exercer o monitoramento. Sim, sim. Inclusive, um dos indicadores, né, a gente pode até dizer que é exatamente essa terceira recomendação, né? Conheça o seu parceiro de negócio, conheça o seu terceiro, e inclusive esse é um dos riscos, né, mais relevantes e de se identificar, né, fraudes que vem acontecendo, até mesmo atrelado, pessoal, com uma das fraudes mais corriqueiras, que é a questão de conflito de interesse, né? Então, você tem as fraudes mistas, que é exatamente a motivação de um membro interno, né, um profissional interno da organização, com a motivação de um terceiro. Então, você junta esses dois, com certeza você vai ter ocorrências aí de fraudes bem relevantes e impactantes também. Excelente, Carol. E por último, não menos importante, fique bem atento às ameaças internas, né? Então, aqui não acho que precisa ser olhado muito, né, e trabalhar de forma integrada com várias outras áreas dentro desse contexto que eu vou chamar aqui geral de GRC. Então, eu preciso, né, que o profissional que conduz as investigações, ele esteja alinhado com o time de auditoria, controles internos, com o time de sustentabilidade, com o time da operação. Isso é extremamente importante porque tanto o investigador quanto o time da área de negócio, né, ou da segunda linha de defesa, ele vai estar trabalhando com o mesmo objetivo, que é mitigar risco da organização. Então, nesse caso aqui, é fundamental, né, Carol, a gente olhar para as ameaças internas que a gente destacou muito ali. Puxa, tem problemas de segregação de função, tem acesso indevido. Bom, tinha N situações ali que a gente já vem ajudando as organizações a resolver a longa data, né? Mas eu acho que era isso, Carol, as principais recomendações aqui. E aí, pessoal, Diogo, antes de passar para você, para o Coutinho e para o Lúcio, eu só queria convidar o pessoal também, além da pesquisa, o perfil do fraudador, nós lançamos agora, pessoal, essa pesquisa, Uma Ameaça Tripla nas Américas. Ela foi feita, ou melhor, ela foi publicada agora em janeiro de 2022, foi feita no ano passado, publicada em mais de 19 países. Ao mesmo tempo, no dia 18 de janeiro, nós publicamos ela em português, inglês e espanhol, de uma forma unipresente em todos os países das Américas. E aqui um ponto importante: participaram 642 executivos, sendo 58% América Latina, e América Latina não de forma geográfica, mas em termos de idioma, e 42% América do Norte. Eu convido vocês a conhecerem, aqui a gente fala um pouquinho também de perfil do fraudador, de uma forma mais consolidada, tá? O material ficou muito bacana e eu fico à disposição também para a gente responder aqui as perguntas, Diogo, e se alguém tiver dúvida em relação a essa pesquisa, eu me coloco à disposição também depois. Aproveitar, Emerson, que você falou de convidar o público, convido todos também a continuarem as perguntas aqui pelo chat. Já recebemos várias perguntas. Parabéns, Carol, parabéns, Emerson, bastante didático aí na explanação. Para a gente aquecer aqui, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Vocês explicaram bem aí o perfil, o comportamento, passaram pelo canal de denúncia, governança, processos, né, da importância, e também falaram do protocolo, metodologia, né? E aí, dependente do tipo de investigação, por exemplo, em Financial Services, os bancos possuem protocolos e faz parte das melhores práticas, né? Você tem áreas de inspetoria bastante atuantes, principalmente as grandes instituições, mas eu queria que vocês
desse um pouquinho de ênfase aí, explicasse da importância e os benefícios de ter um protocolo de investigação para que você faça uma reação de forma estruturada e de forma mais precisa quando há alguma fraude, né? A ocorrência de alguma fraude. Legal. Eu não sei quem fez a pergunta aí, Lúcio, mas aproveito já para agradecer. E é uma pergunta super relevante, né? O protocolo ele não tem a característica simplesmente de manter o tema formalizado, mas ele tem também alguns aspectos sociais que envolvem a atividade investigadora. O primeiro ponto é que, a partir do momento que você define um protocolo, você está respeitando, primeira coisa, é o anonimato. A segunda é que você vai resguardar ou você vai preservar a identidade dos targets que estão sendo investigados. E é muito comum em organizações que não possuem metodologia, não possuem capacitação das pessoas que conduzem ou são envolvidas em alguma investigação, que mantenham isso de forma sigilosa e confidencial até que seja informado o rito, né, de qual área deve fazer o quê. Então, todo esse contexto de definir o passo a passo, Lúcio, ele é fundamental para que não haja nenhum tipo de desvio numa investigação. E aqui eu chamo a atenção, Lúcio, inclusive para o ponto da pandemia, né? Durante a pandemia, conduzir investigações, eu conversava muito com a Carol, muito com o nosso time, e falei, pessoal, a gente tem que ter um protocolo para conduzir investigações na pandemia. E por quê? Você não faz mais entrevistas com um target que está numa sala fechada, você e ele. Você faz agora entrevista com um target que eventualmente está dentro da sua sala, dentro da sua casa, com esposa, filho, marido, tudo dentro do mesmo ambiente. E imagina você fazer uma investigação de um eventual assédio sexual, né? E você tem ali o cônjuge ouvindo que você está sendo investigado sobre isso. Então, existe diversos protocolos ali que você precisa estabelecer, e aqui um ponto importante, Lúcio, não são o protocolo ele pode mudar sim a depender da natureza da investigação, né? Então, se eu estiver fazendo uma investigação, por exemplo, de cyber, né, teve um cyberataque, eu quero fazer um cyber response, é uma coisa. Se eu estiver fazendo uma investigação para um roubo de estoque, é outra, né? Uma investigação de assédio moral, completamente diferente. Então, existem mecanismos e existem coisas que podem e não podem, Lúcio. E aqui eu acho que dentro do protocolo tem que deixar muito claro o que é legal e o que não é legal fazer. E aqui de uma forma jurídica, né? Então, existem coisas que não são legais, não são adequadas, não são boas práticas e não são permitidas. E não podem ser executadas. Caso contrário, você passa do lado de investigador para investigado, né? Então, eu deixo só essa mensagem que o protocolo é fundamental para que a gente siga um rito, né? Mas possa ter uma certa flexibilidade para acomodar de acordo com a natureza ou do objeto a ser investigado. Legal, legal. Eu acho que foi bem didático na resposta. Agora uma pergunta direta para você, Carol, da Flávia Marzagão. E ela diz o seguinte: vejo muitas empresas onde, como você mencionou, nas áreas para apuração são reduzidas. Você mencionou isso na hora que estava na explicação, né, no seu speech. E existe durante o processo uma dependência de informações e suporte de outras áreas, né? Várias áreas aí. Isso acaba algumas vezes podendo incorrer em vazamento de informações, que pode existir um despreparo dessas áreas para atuar no processo, pois não tem um conhecimento técnico sobre a prática de investigação. E a pergunta é como mitigar essas fragilidades quando o fluxo envolve outras áreas, principalmente áreas de suporte? Ela pede para você comentar. Ótimo, Lúcio. É Mariana? É Eu e minha memória para nomes. Não, Flávia Marzagão. Flávia Marzagão. Obrigada, Flávia, pela pergunta. E é muito comum realmente, né, ter essa preocupação. E eu acho que ela está muito conectada até com o próprio protocolo que o Emerson acabou de explicar. E assim, você precisar de outras áreas, do auxílio de outras áreas durante o processo de apuração é totalmente normal.
Por isso que quando a gente até desenha uma matriz da investigação, a gente tem os investigadores e a gente tem os facilitadores da investigação. Se eu preciso, muitas vezes, em uma denúncia de comportamento, de assédio moral, de assédio sexual, eu vou utilizar, sim, a expertise de alguém do RH para conduzir uma entrevista. Mas essas pessoas que vão ser os facilitadores da investigação, elas precisam ter um treinamento para isso. E existem os treinamentos de investigação corporativa, como, por exemplo, um treinamento para realizar entrevistas investigativas. Então, dentro do RH, eu vou designar 2, 3 pessoas que vão ser as pessoas responsáveis por participar de uma investigação quando for necessário. Então, eu não vou pedir ajuda de qualquer pessoa do RH. Olha, vê quem tem no RH aí e faz uma entrevista para mim. Isso é totalmente irrelevante. Como também, quando a gente precisar coletar uma caixa de e-mail, eu não vou ligar no departamento do TI, vou falar, tem alguém aí disponível para ir ali copiar um computador para mim? Isso é uma situação muito delicada. As pessoas, elas ficam nervosas quando elas sabem que estão participando de uma investigação, mesmo sem ser investigado. Então, a gente precisa, nesse protocolo, inclusive, identificar quem são as pessoas que vão ajudar. E a partir do momento também que eu designar um gerente, um coordenador de TI, para ser um facilitador da investigação, quando eu precisar de procedimentos de TI, ele precisa ter esse treinamento e entender que o processo de investigação, ele demanda muita confidencialidade. Já vi situações, por exemplo, que o gerente designou para outra pessoa fazer a coleta da caixa de e-mail, e quando ele estava fazendo a cópia dos e-mails, ele acabou mandando um e-mail para todos os que estavam ali participando da investigação, e ele tinha esquecido o nome do usuário, da Carolina Paulino, por exemplo, e copiou o próprio investigado no e-mail que ele estava enviando. Então, é uma situação que, assim, acontece porque exatamente a pessoa fica nervosa de estar envolvida naquela investigação sem receber um treinamento adequado. Legal, bacana. Agora tem uma pergunta aqui que o Diogo e o Coutinho também podem ajudar. É relativamente simples quando eu olho para Financial Services, se eu entendi bem a pergunta, do Mauro Cunha. Na experiência de vocês, as áreas de compliance têm reportado para o CEO ou diretamente para o conselho ou comitês? Legal. Posso seguir, Diogo Coutinho? Legal. Mauro, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que me fazem com uma certa frequência, e aqui eu serei categórico. É fundamental que a função de compliance reporte para uma estrutura independente que permita você ter independência, permita você ter autonomia e permita você conseguir conduzir as suas tarefas sem qualquer tipo de interferência. E, nesse sentido, de forma objetiva, o reporte direto para o CEO não é o mais adequado. O mais adequado é você ter, sim, um reporte para o Conselho de Administração, que é o que diz as boas práticas, não só quando a gente fala do mercado americano, mas o mercado brasileiro também, junto com institutos e associações que emitem as suas opiniões. E nesse sentido, né, o Conselho de Administração, em algumas organizações, delega essa alçada ao Comitê de Auditoria. Então, existe também esse tipo de situação. E só para trazer um outro parâmetro, né, quando a gente compara DOJ e SEC, ele comenta ali, né, da área de compliance, se você deveria ter o compliance ou deveria ter se o compliance pode estar dentro do jurídico. E ele fala, olha, o DOJ fala, você pode até ter o compliance dentro da área jurídica, desde que a área jurídica reporte para o Conselho de Administração. Então, ele deixa claro, é Conselho de Administração e, naturalmente, ele prevê que dentro do Conselho haja membros independentes. Né? Legal, acho que foi bem. Tá no mudo, Coutinho? Tá no mundo? Ah, não, agora sim. A minha colaboração aqui, Emerson, sem de forma nenhuma discordar do que você falou, concordo totalmente, é só para algumas situações em que as empresas têm um nível de maturidade ainda de GRC, ou ainda estão começando a desenvolver programas, ou não têm ainda um conselho de administração. Hoje é cada dia mais raro, né? As empresas que o Mauro Cunha com certeza trabalham não estão nesse nível, mas a gente recebe muita pergunta, olha, eu não tenho uma estrutura de governança ainda madura, mas eu gostaria de começar a trabalhar com compliance. A gente sempre fala, é melhor que você, nesse caso, comece a trabalhar com programa do que você espere uma estrutura madura. Claro, a gente também recomenda para desenvolver a estrutura de governança quanto antes. Mas muitas vezes a gente não encaixa, né, dentro de uma empresa médio porte, ou que ainda esteja num nível de maturidade baixa, e aí a gente recomenda que comece, né, dê os primeiros passos e depois vai ajustando
e vai desenvolvendo a sua governança e o seu programa de compliance. Legal, legal. Aqui é muito comum, né? A gente fala, quando não tem um conselho, a gente ser reportado para o CEO, né? E aí eu quero casar com um caso de negócio, aqui, caso de uso, né? Que o Roberto Dias faz uma pergunta interessante. Ele diz o seguinte: quais são as consequências ou quais são as preocupações dos administradores que os administradores devem ter caso a empresa não atue em denúncias registradas nos canais éticos por falhas no processo? Exemplo, julgamento de improcedência de forma indevida ou a delegação de investigação a um profissional não habilitado, ou o encerramento da denúncia. Ele fala porque tem um caso de uso recente onde o CEO sofreu acusações de ter acobertado denúncias de assédio. É bem interessante, Lúcio, essa pergunta, e eu diria que isso deve acontecer sim com bastante frequência, exatamente pelo despreparo, né, e pela não experiência de alguns profissionais. E é claro que tem situações de conflito também, né, que a gente precisa considerar. Então, assim, primeiro que a pessoa sim que está a cargo dessas apurações, dessas investigações, ela precisaria ter um treinamento, ela precisaria ter uma competência para isso. Agora, o que faz também a gente garantir que se essa pessoa não está conduzindo o processo de apuração de maneira adequada, é exatamente uma auditoria, né? Uma revisão desse processo. Então, quando a gente faz uma revisão do processo, a gente levanta todos os relatos que foram feitos, a gente verifica se existe um protocolo de investigação, a gente faz a seleção de alguns relatos e verifica exatamente como foi feito. Então, realmente teve ali uma independência. Às vezes até as próprias pessoas que foram citadas na denúncia, eu entrevistei 3, mas essa eu não entrevistei porque eu achei que não precisa. Então, assim, estou totalmente conflitado, né, com o relato. Eu estou fazendo a apuração do jeito que eu acho que é mais adequado para mim, ou às vezes até do meu interesse, né? Quando a gente tem uma investigação sendo conduzida internamente, não é difícil eu ter um relacionamento bom ou eu ter um relacionamento ruim com a pessoa que eu estou investigando. Então, nesse sentido, eu posso direcionar a investigação para um lado, como eu posso direcionar para o outro. Por isso que é importante, aí até faz parte do protocolo de investigação, uma matriz de severidade, e para aqueles casos que a gente tem uma investigação mais complexa ou que envolva cargos executivos ou até mesmo cargos gerenciais, a gente inclusive sugere que essa investigação ela seja terceirizada, né? Aí você não expõe a pessoa do compliance, você não expõe a pessoa que está a cargo da investigação e você atribui esse procedimento e essa até responsabilidade, né, no processo de apuração para um terceiro, o que seria a posição mais confortável até para quem está conduzindo essa apuração. Carol, E só complementando, Carol. Ô, Diogo, eu só queria complementar um ponto aqui que eu achei importante, para que a gente tenha total não, mas que tenha um ambiente mais adequado em empresas menores também, como a Carol comentou, né? Claro que tem o reporte do CEO, mas algumas empresas estão tomando a ação de ter um petit comitê, que chama Comitê de Integridade, Comitê de Compliance, onde você dá a transparência ao relato que chegou independente. Você tem uma empresa só com CEO, ou com conselho, mas você cria esse petit comitê para que você dê total transparência ao processo e faça os procedimentos de investigação. É claro que, se o investigado participa do comitê ou participa até mesmo do conselho, né, ou de reuniões de diretoria, dentro do protocolo do comitê, né, que a gente fala do estatuto, você define que, quando houver uma situação como essa, chama-se, então, uma reunião extraordinária, ordinária, né, para que você faça a apuração daquele relato. Então, para tudo tem os procedimentos e existem esses caminhos aqui alternativos dentro de uma das boas práticas. Emerson, deixa eu contribuir um pouquinho. Eu fiquei um bom tempo fazendo, e ainda faço até hoje, né, os trabalhos de SOX, que é onde a gente tem algumas regras claras do canal de denúncia, né? Aqui no Brasil a gente está utilizando as melhores práticas, né? E acho que algumas coisas que a gente viu, a primeira, né, Carol, que eu queria aqui ajudar a primeira análise que tem que fazer dentro de um canal é que não há possibilidade de uma pessoa só receber aquela denúncia sozinha ou ela deletar, né? Então, um canal bem desenhado, teriam várias pessoas que receberiam a denúncia ao mesmo tempo e alguma não conseguiria ser deletada, você tem um tracking lá no meio, né? Então, você já teria aí, num primeiro momento,
um controle que evitaria isso, que é uma primeira análise que a gente faz, né? A segunda, né, que se você pegar as regras de SEC, né, e aqui a gente usa como melhores práticas, quando você tem um comitê de auditoria, o comitê de auditoria ele tem que ser o responsável por fazer as avaliações das denúncias no final, né? Ele que define a regra, o que é alto, baixo, quem que vai fazer, o que tem que ser feito a investigação ou não, né? E aí é o que vocês falaram, ele define um comitê para as investigações mais relevantes também. Então, acho que com esses dois temas aqui, dificilmente você conseguiria ter um caso de alguém acobertar tudo. Claro que, se alguém mandar um e-mail para a pessoa, está fora dos canais oficiais da companhia, não tem muito o que fazer, né? Mas tem as maneiras de você, nas melhores práticas aí, de você deixar isso redondo, que evita esse tipo de problema que a gente citou aqui. Sim, Uma e até preocupação. mesmo... Não, pode Pode falar, falar. Coutinho. Posso falar? Não, Pode. é bem rápido. Acho que uma preocupação que o administrador tem que ter, se ele está trabalhando em uma empresa que esse risco de acobertamento existe, a preocupação que ele tem que ter é ser o melhor lugar para ele estar, né? Porque eu acho que, claro, tem tudo que vocês responderam de forma técnica, mas se ele percebe que por parte dos demais administradores, executivos, conselho, não há esse compromisso, eu particularmente procuraria um outro lugar para trabalhar, né? Na verdade, acho que é um risco que ele está correndo aí na pessoa física também, né? Sim, e até mesmo, né, ele pode até conseguir conduzir a apuração do jeito que ele entende que é o mais adequado e chegar também no final, o que é muito comum, esses relatórios eles serão todos engavetados, né? Então, essa pessoa vai receber um tipo de medida disciplinar e essa pessoa vai receber outro tipo de medida disciplinar, né? Então, por isso que realmente é importante ter o protocolo e a política de medidas disciplinares muito bem desenhada para isso. E o que eu queria complementar só é que esse tracking, né, dos protocolos e dos relatos, uma recomendação que a gente dá também é que ele não tenha ali, às vezes, uma numeração sequencial, exatamente para quando você precisar utilizar fluxos alternativos, você não vai ver a pessoa ali vendo que o número 9, eventualmente, ele pulou, né? Então, ele não tem conhecimento desses fluxos também. Mas era só esse complemento mesmo. Legal, legal. Carol, você mencionou, não lembro se você ou Emerson, que dos principais comportamentos identificados nos fraudadores, e eu me lembro que o primeiro lá, o maior, era o relacionamento atípico com fornecedores e clientes, certo? E aí, linkando aqui, tentando linkar com uma pergunta do Edson José Silva. Vocês recomendam interação entre as áreas de compliance dos clientes e parceiros em potencial para a realização de ações conjuntas? E aí ele pergunta se positivo é comum esse tipo de ação. Se é comum esse tipo de ação. Vai ter a palavra, Fábio. Eu vou começar, eu tenho certeza que o Emerson Monfort vai fazer um ótimo complemento. Sim, essas interações elas acontecem, inclusive elas estão sendo muito incentivadas. Eu acho que a primeira ação que pode ser feita, e que muitas empresas já estão fazendo, é exatamente estender o código de ética e conduta para que o terceiro também respeite esse código, né? Então, eu, KPMG, tenho o meu código, a gente costuma compartilhar para que realmente todos estejam ali dentro de um mesmo comportamento ético, né? Então, existe isso sim, e outra ação também que é muito comum para os terceiros que são classificados como de alto risco, a empresa ela costuma dentro do programa de compliance dela estender um treinamento de compliance para esses terceiros também. Então, a partir do momento que você é um terceiro classificado de alto risco, você precisa fazer o meu treinamento de compliance, senão eu não vou ter um relacionamento com você. Essas são algumas ações que elas já são feitas hoje, mas eu vou deixar aqui para o Emerson complementar. Excelente, Carol. Salvo engano, tem um congressista americano, McNulty, que dizia que se if you think compliance is expensive, try non-compliance, né? E eu acho que é exatamente isso, né? O ponto principal aqui é colocar as pessoas certas no lugar certo, né? E com o processo adequado. Então, quando eu vejo toda a governança de compliance e acho que não fazer um processo pode me trazer um diferencial, né? Por exemplo, não vou gastar ou não vou colocar recursos numa determinada iniciativa de compliance em detrimento de algum outro objetivo operacional,
totalmente errado. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Lá atrás a gente entendia que compliance era custo. Hoje, compliance é uma vantagem competitiva. E o que as empresas fazem mesclando isso com os procedimentos que a gente citou aqui? Background check, due diligence. Basicamente, eu vou entender se o meu parceiro de negócio, seja ele cliente, seja ele uma joint venture, seja um fornecedor, se ele pratica os mesmos valores que eu pratico ou que eu desejo do meu ecossistema. Então, eu acho que não existe aqui, Carol e José, mais opção das empresas seguirem ou não com a implementação do programa de compliance. Ter esse tipo de comunicação é muito importante e é muito bem-vindo, né? Então, é muito comum, por exemplo, que algumas empresas me liguem, né, e falam: puxa, Emerson, você conhece a pessoa tal da empresa tal? Será que a gente pode fazer um benchmarking? Isso é muito bom, né? E eu acho que o colegiado de compliance, o colegiado de executivos de gestão de risco, tem que praticar isso cada vez mais, né? E aquelas boas práticas devem sim ser trazidas para dentro de casa, claro, que respeitando a sua natureza, respeitando o seu ambiente de risco e a sua cultura. Mas eu acho que tem que ser uma prática incentivada, sim. Legal. A gente também falou, comentou, a Carol comentou sobre o uso de tecnologia, né? Que o fraudador tem utilizado cada vez mais a tecnologia, né? E citou aí de segregação de função, controles internos e outras mais. O Adam Torres nos fala aqui, excelente apresentação, parabéns. Quando vocês citam tecnologia de monitoramento contínuo, ele pede para dar algum exemplo. Não, legal. Ô, Lúcio, desculpa, qual foi o nome dele? É André? o Adam Torres. Adam Torres. Obrigado, Adam. Eu vou dar um exemplo que talvez seja mais comum, tá? Mas você tem aqui uma terminologia que chama Transaction Monitoring, né? Então, vamos imaginar que você tem... Eu vou dar um exemplo simples, mas isso você pode escolher ali as principais transações, sejam elas contábeis ou financeiras, ver aonde que pode ter um risco de fraude a partir do mapeamento que a gente falou no início e desenhar uma trilha ou desenhar um tracking sistema, tá? Então, imagina que você tem um comportamento aqui de um determinado vendedor, sempre faz uma determinada venda para os seus clientes, sempre com percentual acima da média daqueles outros que os outros vendedores fazem. Então, aqui você tem um tracking de comportamento de risco, eventualmente fraudulento, e o eventualmente aqui é importante, né? Porque ele pode ter as aprovações que pode até formar um conluio ou ser legítimo, mas você pode entender um pouco do comportamento da fraude para desenhar que tipo de monitoramento sistêmico você quer fazer. Da mesma forma, quando você faz uma manipulação contábil ou quando você tem ajuste de estoque, quando você tem relacionamento com terceiros, puxa, esse comprador aqui, ele sempre, ou melhor, esse fornecedor sempre ganha as concorrências que ele participa. Esse é outro indicador, né? Volume de notas fiscais emitidas por localidades erradas da localidade do fornecedor. Existem N fatores aqui, Adam, que poderia ser identificado no mapeamento de risco, e a partir da identificação dos riscos das transações de alto risco, você cria, então, os seus procedimentos, sejam eles preditivos, como eu falei, que aí você acompanha o comportamento, né, daquela transação, ou preventivos. O Emerson, deixa eu só Excelente. corrigir duas coisas. Eu sei que a gente está sem tempo aqui, ô Lúcio, mas o Emerson falou muito de transação. Em transação, por exemplo, a KPMG, a gente tem as ferramentas lá que a gente tem 600 robôs lá de várias transações. Mas o Emerson focou muito nas transações, né? E aí, obviamente, as transações, dependendo do ERP que você tem, do que você quer fazer, você tem que customizar de alguma maneira e tem um monte de tecnologia, né, que você tem. Então, a gente tem um monte de robô para cada uma das tecnologias que existe. Mas você tem também aqui, por exemplo, você tem ferramentas que você consegue monitorar os e-mails online, você tem ferramentas que você consegue monitorar a tela do computador online, então você tem diversas ferramentas aí, né? E obviamente, a gente tem todas as nossas recomendações junto com o advogado de quando você pode fazer isso e quando você não pode fazer isso, né? Mas sim, tem diversas ferramentas de mercado nesse sentido aí. Só queria complementar, porque o Emerson falou, e muito bem falado, das transações, mas a gente tem outras coisas também que em investigação são comuns, certo, Carol? Ajuda a cortar o caminho, né, em algum momento. Sim, direciona. Pelo que o Emerson falou, então, a gente não pode reclamar na administradora do cartão liga para confirmar uma compra que é totalmente fora do padrão, né? Não.
A gente reclama, mas não deveria. Deveria. Ultimamente, Coutinho, dado o avanço do cyberataque, ultimamente eu estou agradecendo, viu? Sempre que eles entram em contato, ó, você realmente fez essa compra? Eu falo, poxa, que bom que existe esse controle aí. Pessoal, estamos on time. Diogo, se quiser, Diogo Coutinho, dar a mensagem final. Carol, Emerson. Eu vou falar aqui, Diogo, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas, eu vi uma outra, agora eu não lembro quem foi, mas falando sobre essa questão do tone from the top, né? Acho até que foi o Mauro Cunha. Eu acho que esse é um outro ponto importante, né, Emerson? Você chegou a destacar um pouco isso também, essa questão do exemplo que vem de cima, né? E mais do que o exemplo, porque é muito fácil você dar exemplo no dia a dia, fácil não, é importante você dar exemplo no dia a dia, e é muito fácil você concordar, né, com algumas decisões de um processo de investigação, na grande maioria dos casos, mas tem aqueles casos que são muito complicados, né? É o melhor vendedor com os melhores resultados, né? Alguma operação importante, é um terceiro que é vital para o seu negócio, e aí que aparece, né, o total apoio por parte dos conselheiros executivos em relação ao programa de compliance, ficando firme, né, ficando ao lado do compliance, ficando aqui entendendo as investigações e tomando a decisão que tem que ser tomada, por mais dura que ela possa ser para o negócio, é o correto a se fazer. Esse é o exemplo. Né? É verdade, Coutinho, vários pensadores aí, executivos de compliance, escrevem que isso são os dilemas éticos, né? E existe todo dia, né? Situações difíceis, situações complexas, e estou totalmente de acordo contigo. Bem lembrado, a gente podia ficar mais tempo aqui, mas já passamos amanhã. 5 minutos aqui, Coutinho. Bom, então vamos encerrar. Eu só quero dar boa noite, agradecer o Emerson, a Carol, Diogo, e passo para você aí para o encerramento. Obrigado. Bom, obrigado pela presença de novo, Coutinho, Lúcio, e pela coordenação. Eu também tenho um monte de perguntas ali. Eu queria saber depois como que o Lúcio escolhe as perguntas e que ele vai trazer aqui. Tem um monte, né, cara? Né? Mas, Emerson, Carol, obrigado aqui novamente aí pela apresentação. Foi muito legal. Diogo, né? eu não posso deixar essa sua pergunta sem resposta. Ele usa o nosso laboratório FTech aqui para fazer um Data Analytics. Tá certo. Inteligência artificial. Tá certo. Né? Obrigado, Emerson e Carol. Aqui o material estava ótimo. O pessoal, acho que a gente deixou o tempo lá para olhar a nova pesquisa também que tem de Américas também, mas eu acho que a gente vai mandar o material, eles vão ter acesso também a isso. Só queria passar para o slide, então, por favor, para a gente mostrar os próximos eventos. Agradecer a todos aqui a presença, né? A gente está com uma presença grande durante todo o evento, mesmo passando 6 minutos aqui. E espero vê-los na próxima, amanhã, na verdade, né? Então, pessoal, obrigado a todos, boa noite, vejo todos amanhã.